Estamos aqui, para muita satisfação, com as professoras Elisângela Julião, Rosilene Cruz, parceiras em nossa pós-graduação em Gestão de Negócios e Empreendedorismo na Farese. Satisfação imensa estar aqui com vocês. Nosso objetivo aqui hoje, pessoal, é conversar um pouco sobre educação, desenvolvimento, formação de pessoas, negócio, trabalho, empregabilidade e de que forma, né, minhas amigas, que uma pós-graduação com esse time maravilhoso de professores e professoras, 100% presencial, com 16 disciplinas, duração de 12 meses, aulas sextas à noite e sábado o dia inteiro, de 15 em 15 dias, tá? Num modelo teórico-prático, com professores com muita experiência acadêmica e experiência de mercado, ou seja, tudo que há de mais interessante para que um jovem, e aí eu digo um jovem de 21 a 70 anos, faça parte do nosso time. Mas satisfação estar aqui com vocês. Vou começar por Elisângela. Elisângela, por favor, se apresente para nós aqui. Muito obrigado por sua presença, minha amiga. Maravilha, Lebô. Boa noite, Rose. Boa noite, Lebô. Boa noite a todos que estão aqui, né? A gente, na Bahia, a gente gosta de estar colocando o apelido, né? Porque eu já coloquei aqui Lebô, já coloquei Rose. Por onde a gente passa, a gente vai colocando apelido. Bom, muito bom estar aqui, estar participando desse conjunto todo, né? Agradecer pelo convite, obviamente. Eu sou Elisângela Julião, atualmente estou doutoranda em administração pública, em gestão pública, tenho um mestrado na área de administração também, e a minha formação raiz de graduação é administradora, então a gente nem gosta de administração, né? E a nossa área de foco de pesquisa no mestrado foi a área de gestão de pessoas e espiritualidade, e agora a gente está partindo para a área da gestão pública também para que a gente possa trabalhar a questão da subjetividade dos indivíduos dentro desse contexto, né? Atuo hoje, né, como diretora de desenvolvimento profissional no Conselho Regional de Administração. A gente já vai acrescentando aí também mais de 25 anos na área de educação, seja técnica, profissionalizante, universitária, tendo atuado também em projetos sociais, na Federação das APAES do Estado da Bahia enquanto gerente, e como ouvidora, dentre outras tantas, e a gente também acumula experiências na área de orientação de carreiras, de orientação de TCC, a gente está com disciplinas agora também, como professora, formadora, como orientadora de TCC, lá pelo IFBA também, como bolsista UAB, e todas essas experiências, Lebô e Rose, eu acho que vão nos ajudando, né, a trilhar um caminho desse entendimento sobre a importância da gente também estar no mundo presencial, né, digamos, no mundo da educação presencial, onde a gente pode desenvolver competências que, no meu entendimento, elas estão mais focadas, elas estão mais aguçadas ali no presencial. A gente desenvolve no virtual, ok, no EAD, ok, mas tem algumas competências e habilidades que eu acredito que o viver presencial, estar próximo, junto, ele exacerba mais essas competências, tá? E essa sou eu, tá? Aguardando você para poder estar aqui com a gente, obviamente. Maravilha, é você, e você é maravilhosa, e já dentro de um aspecto um dos pontos fortes do nosso pós, que é a questão do networking, a gente se conheceu como colegas, mestrado, doutorado na Unifax, tá? Com o nosso querido professor Costa Gomes, o senhor doutor Carlos Alberto da Costa Gomes, trocamos figurinha, conversamos bastante, participamos de equipe, a relação foi feita, depois a gente se cruzou no concurso público do IFBaiano, não foi? Eu na banca, você participando lá, depois do CRA, você me chamando junto com o Rose para ministrar cursos, palestras. Gente, é network, é contato, é relacionamento de gente do bem que tem competência e que se indica, porque sabe que vai indicar uma pessoa que vai dar certo, você vai ficar bem na fita, a pessoa vai também ficar bem, e é assim que se constrói network saudável. Mas muito bom estar aqui com você.
Rosilene Cruz, sua vez. Então, boa noite aqui para Elisângela, boa noite também para Alessandro, né? Assim, entre os pares, né? Como a Elisângela fala, é Li e Lebo, não é? Então, é muito bom estar aqui com vocês. Falar um pouquinho da minha trajetória, falar um pouquinho da minha formação, não é? Eu sou formada em administração, eu sou especialista em gestão e desenvolvimento de seres humanos, que é gestão de pessoas, mestre em desenvolvimento humano e responsabilidade social, e eu comecei a minha trajetória profissional em uma empresa familiar. Quando eu comecei essa minha trajetória, eu ainda não tinha a formação em administração, e foi lá que eu despertei para a área da gestão, a área da administração, porque eu já vivenciava a experiência e eu precisava dessa base. Na época, eu me recordo que eu estava dividida entre comunicação e administração, mas o trabalho na empresa familiar me levou a escolher a administração. E fiz uma boa escolha, porque eu acredito, assim, que a administração, dentro desses mais de 20 anos, né, trabalhando tanto na área de gestão, depois, num determinado momento, eu fui para a área de educação. Na área de educação, eu me descobri, porque, assim, eu sou irmã de educadora, sobrinha de educadora, com trajetórias interessantíssimas na área de educação, mas eu nunca tinha pensado na área de educação. E, de repente, quando eu tive um convite de uma doutora na área de consciência para fazer uma apresentação, eu fiz de forma bem, assim, despretensiosa, mas ela tinha levado um grupo de professores para assistir a aula. E, quando eu terminei aquela apresentação, ela disse assim: as faculdades precisam conhecer o seu trabalho. E ali, naquele momento, eu olhei assim, aquele olho expressivo daquela grande educadora, que hoje é uma grande amiga, eu sorri, né, fiquei com aquele registro, mas ali não tinha entendido muito o que ela trazia. E foi a partir daquela experiência que eu fui para a educação com o incentivo dela. Foi a pessoa que me levou, acreditem, irmã de educadora, sobrinha de educadora, mas foi essa pessoa que me incentivou. E aí eu comecei na área de educação, até pelos cursos de publicidade e propaganda, e me recordo que a primeira turma, eles não sabiam, foi uma turma que me escolheu para homenagear, e aquela homenagem foi o ano em que eu perdi o meu pai, não é? Ele fez a passagem, mas assim, aquela escolha foi uma escolha que veio não só pela homenagem, mas pelo que eu consegui identificar, que eu tinha uma trajetória na área de educação. E ali a coisa foi acontecendo, né? Então, eu me tornei coordenadora de curso, passei pela área acadêmica, e aí fui construindo tanto uma experiência na área de gestão organizacional, né, como também na área de educação. E assim, hoje são praticamente mais de 20 anos nessa área. Eu escolhi a área de pessoas também, e quando eu escolhi essa área, eu escolhi para cada vez mais me trabalhar, e quando a gente vai se trabalhando, a gente leva isso para os espaços, e não é fácil, porque lidar com as emoções, não é? Entender as emoções do outro que você trabalha, dentro desse universo organizacional onde você tem que gerar resultados, equilibrar resultados com o trabalho com pessoas é sempre desafiador, e aí não tem como a gente também não falar da área onde a gente lida com a cultura, não é? Porque a cultura daquela empresa onde você trabalha é a impressão digital, é o DNA, é a personalidade, e às vezes a gente entra nos espaços querendo mudar isso, e não é assim, não é? Então, esse é um pouco aí do nosso trabalho. Sou encantada com a educação, também com a gestão, aprendo muito, e o mais interessante é que quanto mais a gente aprende, mais a vida desafia a gente para dizer assim, será que você aprendeu mesmo? Né? O que é que você sabe até aqui? Quais são as habilidades que você precisa ainda desenvolver? O que é que tem que você está potencializando? Então, acho que por enquanto é isso aqui. E isso daqui também é muito, você também é maravilhosa. E aí vou pegar o final de sua fala, Luiz Fernando Veríssimo diz o seguinte: quando a gente pensa que sabe todas as respostas,
a vida vem e muda todas as perguntas. Então, a gente não pensa a educação como algo totalmente racional, programado, que você aprendeu e acabou. Interessante, Elisângela e Rose, que quando eu mando a divulgação da pós para algumas pessoas, assim, meus amigos mesmo, minha faixa etária, Lebor, eu já tenho uma pós. Eu digo, eu não estou entendendo. É assim, porque eu tenho graduação, tenho uma pós e pronto, é como se fosse assim um visto para você entrar num país? Não estou entendendo. Do jeito que as informações estão efêmeras e tudo está mudando. O fato de ter uma pós garante o quê para você, cara pálida? Uma pós em quê? Quando? O que é que está valendo o que você aprendeu naquela época hoje? Então, são questões assim, que a gente vai discutir aqui hoje, vocês já perceberam o nível da conversa que a gente vai ter aqui hoje, que vai mexer um pouquinho com a cabeça das pessoas. Mas fazendo a mesma estratégia que eu tive com Eli, vou fazer com Rose. Como é que eu conheci Rose? Meu amigo Marco Castelar, né? Amigo, ex-sócio e continua amigo, você vê que isso é importante, hein? Pessoal que é ex-sócio e continua amiga porque pessoa interessante. Ele disse, poxa, vamos fazer uma palestra lá para a Unisba, que coincidentemente é a estrutura física, pessoal, onde vai acontecer a Farese, né? Das irmãs. Então, a mesma estrutura do antigo Colégio Social da Bahia. Foi assim que tudo começou. Nós vamos lá fazer uma palestra muito bacana com Rose, com Dani, com Josi, que, inclusive, né, eu sou professor elaborador de questões de concurso público do IFBA, graças ao contato que eu tive com Josi na época, tá? Então, olha como são as coisas do network da vida. Fizemos um encontro lá bem bacana, discutindo o futuro do ensino superior, dos custos de gestão. Aí depois a gente se bateu na formação do SEBRAE, e aí pronto, também no CRA, e aí eu volto a dizer como é que acontece o network, que é algo muito importante no contexto de cursos superiores de pós-graduação presencial. Mas vamos assim, a primeira pergunta aqui, de uma pauta que eu imaginei aqui para a gente conversar, é porque nossa pós é gestão de negócios e empreendedorismo. Quando eu criei esse curso, eu quis elencar, né, a questão de você como gestor, numa carreira, numa corporação, independente, meus amigos, de sua formação profissional. Você pode ser um médico gestor, você pode ser um enfermeiro gestor, você pode ser um contador gestor, você pode ser um fisioterapeuta gestor, então independe da sua formação. Então, eu busquei trazer questões de gestão, desenvolvimento de gestão, mas também com aquilo que eu sei que é muito relevante, né, para todos nós aqui, que é a questão do empreender. Então, nossa pós tem esse viés, a questão da gestão e a questão do empreender. Ela vai lhe dar um arcabouço, um embasamento para essas duas trilhas que você pode seguir dentro do seu contexto. Sem levar em conta que você pode ser um intraempreendedor. Você empreender na própria empresa que você trabalha e que você é seletista. Mas, diante desse preâmbulo que eu fiz aqui, minhas amigas, como é que vocês veem hoje a importância de um profissional ter características de liderança e ter características de comportamento empreendedor? Que diferencial, na visão de vocês, esse profissional do século XXI vai ter se desenvolver essas duas competências? Quem começa, agora vou inverter, Rose. Na verdade, quando a gente olha assim, a questão de liderar e empreender, são palavras muito próximas, não é? Porque hoje você liderar dentro desse mercado, dentro desse universo que vem avançando de uma forma muito grande, não é? Significa que a gente tem que desenvolver novas habilidades para saber lidar com todas essas mudanças, e aí não tem como a gente não falar da tecnologia, de como lidar com a tecnologia hoje dentro de uma organização, de você ter um público, né, funcionários, equipes que às vezes não têm a mesma faixa etária, e olha o desafio desse líder em saber lidar com esse público ali, de gerar resultado através dessas pessoas. Então, ele precisa o tempo todo empreender novas ideias, novas estratégias, para poder trabalhar com essa equipe, para poder entregar resultados. E eu acredito, Lebor, com a proposta desse curso, né, presencial,
onde a gente vai trazer esse conhecimento teórico aplicado através desse grupo de pessoas que vivem a experiência na prática, eu acredito que a gente vai poder enriquecer muito a formação desses profissionais que já têm a sua formação e que estão ali para dar um up aí na sua carreira, né, para poder se atualizar com tudo que está acontecendo. Então, fazer essa escolha já é empreender, né? Então, empreender essa formação diferenciada. Maravilha. Elisângela. Eu não sei se eu vou conseguir responder tudo depois que Rose falou, não, viu? É por isso que eu invento, tá vendo? Tá cada... Maravilha, mas é incrível isso. Eu acho que a gente escutar, né, uma colega de profissão e uma pessoa que a gente admira também muito, né, os dois aqui, por todo o percurso, né, de carreira, por todos os nossos encontros, né? Estava falando aí de como se encontrou, estava aqui lembrando de como a gente se encontrou, né, com Rose. O professor Sandro Pinto me convidou para fazer uma palestra lá na Unisba, para um curso que estaria surgindo, e foi quando a gente se encontrou. E assim, no primeiro momento, eu falei, poxa, que sorriso gostoso dela. Eu comentei com Carlena, foi com Marília. Falei, que pessoa agradável, é um sorriso que abraça a gente, né? E de lá para cá, a gente veio se encontrando em outros momentos, e depois a gente se deparou lá no CRA, e enfrentando todos os desafios possíveis e impossíveis, né? Necessários para a nossa evolução, onde a vida vem e faz outras perguntas para a gente. Mas, assim, muito bom, né, escutar a Rose falando dessa maneira, e quando a gente fala, né, de liderar, empreender, é bem importante que a gente consiga compreender que nós somos todos empreendedores. Quando a gente, eu ministrei um curso sobre fugiu agora o curso, mas para a gente poder falar sobre inteligências múltiplas, a gente estudou o Gardner, né, que ele é da área de pedagogia, mas na época que eu estava no Senac, a gente estudou sobre inteligências múltiplas, e aí a gente vai falar de inteligência intrapessoal, passar por todas essas inteligências para fazer um mini curso, e eu vejo que o empreendedorismo, ele faz parte desse conjunto de inteligências, ou de habilidade e competência que a gente possui, mas se você não trabalhar, porque o que Gardner fala sobre as múltiplas inteligências é que todos nós somos dotados de todas elas. Agora, a depender do estímulo que você dê para cada uma delas, né, elas podem estar mais aguçadas, tipo Ayrton Senna, onde ele desenvolveu a inteligência espacial de maneira maravilhosa, né? Ele tinha as outras também, mas essa foi a mais aguçada. E o empreendedorismo, eu acredito que todos nós, a gente possui já esse viés empreendedor. Agora, a partir de quando que a gente trabalha isso, ou se a gente trabalha, ou se a gente dá atenção, é que quando chegar na fase adulta, a gente vai ser cobrado em relação a isso. A gente vai ser solicitado, convidado a dançar por essa pista de empreender, né? Então, a gente precisa começar a despertar esse olhar. E eu acredito muito nesse projeto de presencial, porque a gente desperta muito esse olhar do empreender ali naquele momento do network, ali naquele momento da conversa com o professor, da conversa com o colega. É o momento onde a gente cria essas conexões e que isso não se faz no virtual. A gente tem uma perda de conexão muito grande. Quando a gente está no presencial, é incrível como essa bolha, que a gente possa chamar, essa bolha que nos envolve ali naquelas discussões, ela se torna muito mais densa e facilita para que a gente crie mais sinapses e a gente tenha um salto qualitativo do aprendizado, assim, inimaginável, né? E quando a gente fala de liderar, a gente está falando de inspirar pessoas. É tão legal isso, porque quando a gente está na área de gestão de pessoas, eu uso muito as técnicas de gestão de pessoas na sala de aula, né? Principalmente uma delas que é o afeto. Eu acho que quando você vem através do afeto, o aprendizado ele acontece, você inspira as pessoas, você desperta criatividade, inovação, e
principalmente para ser um bom gestor, em uma das palestras que a gente ministra, eu sempre digo o seguinte: você precisa primeiro, essa foi uma frase que eu encontrei na internet, que não tem a denominação de quem é o autor, mas que eu acho que ela é uma frase curtinha, mas ela é tão profunda, e nos faz um convite para um olhar profundo em nós mesmos, né? Se você não é um bom ímpar, você não vai ser um bom par. Então, essa questão da autogestão, para que você primeiro comece a fazer essa autogestão, para depois você querer gerir alguma pessoa, né, outras pessoas. Então, eu preciso ser um bom ímpar primeiro para mim, estar bem comigo, para poder chegar e estar bem para qualquer outra pessoa, seja para seu pai, sua mãe, seu marido, sua esposa, seu filho, sua filha, seu aluno, né, seu chefe, seu liderado, seu líder. Então, é preciso que a gente faça essa autogestão para que, a partir daí, a gente entenda o que é gerir e o que é empreender. A gente tem que se descobrir primeiro. O que fala fantástico, né? E a cabeça fica viajando aqui no contexto que vocês duas estão trazendo aqui para a gente. Pessoal, vocês estão assistindo a gente aí, vocês perceberam o nível de nossas colegas, e também não só de conhecimento, mas de comprometimento com a educação, comprometimento com as pessoas que passam pela vida da gente, não é? A gente vê hoje em dia muitos professores assim, meu Deus, que me parece que apareceu uma oportunidade de trabalho, as pessoas encaram, entendem que aquilo é uma forma ética de ganhar a vida, mas que não tem o dom, não tem a verdade, não tem aquilo como propósito. E não naquele sentido banal, que agora virou modinha, falar propósito. Não, é o sentido mesmo de acreditar naquilo que você faz, de fazer sentido o que você está fazendo. E ouvindo vocês duas falarem, só me faz reforçar o quanto que é bacana esse projeto e o quanto que vale a pena estar inserido nesse projeto. Eu costumo dizer sempre o seguinte, meus amigos, que empreender é realizar. Se você é uma pessoa que realiza, você é uma pessoa empreendedora. Se você realizar ao ponto de criar seu próprio negócio com CNPJ, empregar pessoas, ajudar a sociedade, ganhar dinheiro e fazer bem a muita gente, parabéns. Esse contexto é muito bom. Mas se você internalizar o conceito de eu sou uma pessoa realizadora, independente daquilo que eu faça, se com toda a simplicidade um gari limpando uma rua, que é muito importante para a sociedade, ou um neurocirurgião abrindo a cabeça e salvando uma vida, se isso você faz com prazer, você realiza, você ajuda o próximo, você vai estar empreendendo. E isso você vai ver em nossa pós-graduação. E no contexto de liderar, a Elisângela foi muito feliz. Sabe, se você tem uma característica de poder para o bem, influenciar pessoas, persuadir pessoas a trabalhar em conjunto, num objetivo em comum, porque você vai estar atendendo ao cliente, à sociedade, gerando lucro, gerando receita, gerando imposto, gerando trabalho, gerando desenvolvimento social e econômico. Como não ser importante ter essa competência de liderar? E na nossa pós-graduação, vocês verão exatamente esses dois vieses muito fortes. A questão de gestão, de liderança e a questão também do empreender. E, claro, no todo o arcabouço que monta essas competências de gestão e empreendedorismo, a gente vai ter disciplinas da parte financeira, da parte de controladoria, da parte de compliance, da parte de gestão de pessoas, da parte de marketing digital, da parte muito forte de startups, novos negócios, inteligência artificial, ou seja, tudo que há de mais moderno para fortalecer esse pilar de gestão e empreendedorismo, a gente vai ter em nossa pós-graduação. Mas eu queria aproveitar até a fala de vocês, e foi meio que uma maluquice da gente, mas uma maluquice gostosa, a de ir na contramão de tudo que está acontecendo e oferecer um apoio 100% presencial. Né? Como é que vocês veem isso no momento que, não vou citar nomes, então não vou estar sendo antiético, que a gente vê algumas faculdades oferecendo valores muito baratos aí para pós-graduação EAD. Outro dia eu vi com esses olhos que a terra há de comer,
espero que daqui a muitos anos, que eu ainda tenho 2 filhos para criar, 3 pós-graduações, Rose e Eli, sendo oferecidas por R$ 79,00. 100% EAD, 3. Só para embasar vocês, a primeira pós que eu fiz foi na Universidade Católica do Salvador, a minha formação foi lá, com o grande professor, né, Eurico Mata, que vocês conheceram muito bem, tá? Deus o tenha, onde eu pagava R$ 390,00 mês em 2003. Pessoal, estamos em quê? Em 2024. Né? 21 anos depois, eu pagava R$ 390,00 numa pós-graduação. Hoje, com o valor de R$ 288,00, para essa qualidade que a gente está oferecendo de estrutura, de professor, de matriz curricular, como não fazer uma pós como essa? Mas gostaria de ouvir de vocês como foi que chegou o convite de Leboreiro e vocês, puxa, uma pós 100% presencial, como é que vocês viram isso e quais as vantagens para os alunos? Agora, começo com Elisângela. Bora lá. Olha só, primeiro, né, quando eu recebi o convite, fiquei muito lisonjeada, né? E por incrível que pareça, eu pensei numa pessoa. Aí falei, não sei se lembra, falei, puxa, eu acho que esse projeto ficaria muito lindo também se tivesse uma pessoa. Você já pensou em convidar a Rosilene? Aí ele falou, eu já convidei. Ele já tinha convidado. Ó, né? O WhatsApp foi único. Eu bolei um texto, só fiz mudar o nome e mandar para todo mundo que eu já tinha em mente antes. Foi questão de milésimos de segundos, de uma para outra. Pois é, mas por que eu quero falar isso, né? E é importante que a gente fale isso, porque, assim, quando a gente entende o que é o propósito do projeto, a gente já começa a vislumbrar pessoas que podem agregar ainda mais esse projeto, que já começa com uma beleza e uma essência muito interessante, né? A gente está falando de essência porque a gente está falando de pessoas. Eu ministro aula no ambiente virtual, eu ministro aula no ambiente presencial, mas, por incrível que pareça, meus próprios alunos de graduação, eles ficam pedindo para que a gente tenha aula presencial, sabe? E na época da pandemia, eu me recordo de um fato, que é por isso que a gente precisa falar sobre essência, que antes da pandemia eu estava no presencial, a gente na pandemia foi para o virtual, e aí aparece um aluno na janelinha da faculdade, ele metendo o olho assim, olhando, para ver se ele conseguia identificar eu com a máscara, se era eu mesma, né? Eu olhei, ele tinha ficado um pouquinho diferente, né? 2 anos, e aí eu peguei o olho e falei, fulano, pode falar o nome, né? É Gabriel, porque eu ficava abusando dele o tempo todo na sala, que era o mais novinho. E aí ele olhou, mas ele não me reconheceu, mas eu reconheci ele pelo olhar, né? Professor é terrível. E aí eu abri a porta, ô seu sem vergonha. Aí ele já estava indo, aí ele olhou para trás e ele falou, não, eu estou procurando a professora Julião. Aí eu baixei minha máscara, ele veio para me dar um abraço de uma felicidade tão grande. E isso, gente, é o poder do presencial, sabe? São essas conexões que a gente consegue estabelecer, o que Lebô trouxe aqui, o que Rose trouxe aqui, desses momentos de conhecimento e de networking. Esse é o diferencial que, de fato, quando a gente consegue sentar, conversar, dialogar no presencial, você consegue fazer isso com pessoas diferentes, ao mesmo tempo também, isso, o toque, tudo isso faz com que essa essência da gente, de ser humano, de viver em grupo, ela possa se tornar mais potencializada, ela potencialize mais o aprendizado. E para finalizar minha fala nesse sentido, né, da gente acreditar tanto nesse projeto desse presencial, eu me recordo que, eu não sei se você assistiu lá no mestrado, uma palestra de um professor que, inclusive, ele foi um dos autores da minha dissertação de mestrado.
Eu sou péssima para nomes, assim, tá? Pedir desculpa, depois eu passo para a Lebo e a gente coloca aqui. Mas ele, no livro dele, ele fala que o momento do cafezinho é o momento do despertar, né? E esse momento, Omar Aktuf, a pessoa. E ele veio fazer uma palestra aqui na Unifax, e assim, o cara estraçalha a sua mente, desconstrói tudo e reconstrói. E que ele foi fazer uma consultoria numa dada empresa e ela falou: tira o café dali. Porque as pessoas ficam ali paradas, sem fazer nada, conversando, e a produtividade não acontece. E aí ele chamou essa pessoa para conversar e falou: você sabia que ali é onde mais se resolvem os problemas? Porque imagina que a Elisângela encontra a Lebo e Rose e fala: poxa, lá no meu setor eu estou com um problema e está acontecendo isso. Naquele momento ali, Rose ou Lebo vai chegar para mim e vai dizer: rapaz, tente fazer isso aqui, porque eu consegui resolver através disso. E é no momento do cafezinho. Então, presencial, gente, ele vai fazer explodir sua mente de uma maneira maravilhosa. E sobre essas pós de 79, a gente vem aqui para os nossos ditados baianos e dos mais velhos, né? Fruta madura na beira da estrada para a gente abrir o olho, né? Então, assim, não... E outra coisa, você também tem que valorizar seu aprendizado. Você não vai conseguir, em 1 ano e meio, fazer 3 pós ao mesmo tempo, né? Você também tem que ser responsável por isso. Por mais que... o que eu digo sempre para o aluno da graduação, não é para você que está fazendo pós, que é uma pessoa mais madura, já teve outros processos. Não é um papel que vai definir você enquanto profissional. É isso aqui. Então, venha para cá novamente para estar com a gente, porque eu tenho certeza, já estou ansiosa até para te conhecer, tenho certeza que a gente vai se divertir bastante nesse aprendizado. Obrigada, Lebo. Oh, que bacana. Só para fortalecer, um ponto muito bacana que a Elisângela trouxe para a gente é essa questão do cafezinho. Durante muitos anos, a gente titulou a sala dos professores um local que a gente tomou mesmo, era nosso, e quando eu digo nosso assim, entre uma rotatividade normal, mas de cerca de 15 professores e professoras. A gente chamou de Senadinho. 3 sofás, a gente colocava algumas cadeiras, uma mesinha de centro, o café, e falando de tudo, sobre tudo e sobre todos. E dali saíram os grandes projetos da universidade, dali saíram também muitas soluções para o dia a dia, saiu muito network de projetos fora da faculdade e saiu uma amizade que sempre que a gente pode, a gente se reúne, ou para fazer um churrasco, ou para sair no barco de alguns, que tem alguns professores ricos, viu? É bom ter amigos professores ricos que eles convidam a gente para passear de barco, tal. Então, e é uma amizade que ficou para toda a vida, que perpassou a questão da faculdade. Mas diante de quê? De um encontro presencial, de bate-papo e de trazer soluções, né? Trazer melhoria para a vida de cada um de nós. E tenha certeza que todas as pessoas que eu chamei para essa pós-graduação foi através de um encontro presencial, de perceber que a pessoa tinha competência, trabalhava nessa área, criar o rapport e dar a questão do projeto. E aí você traz isso para um encontro presencial, é mágico, a gente sabe disso, né? A gente sabe disso. Não tem como a pessoa desligar a câmera e se esconder, não tem como entrar no início e voltar para o final. E os professores que estão trazendo aqui para a nossa pós, com a competência que tem, com a expertise que tem, com a metodologia didática que tem, eu estou vendo da sexta-feira, 23 horas, o pessoal querer ficar ainda na pós-graduação. Mas, Rose, sua vez. Eu acho que agora eu vou repetir o que a professora Elisângela falou. Falar depois da professora Elisângela, falar o quê, não é? Mas vamos lá. Quando eu recebi o convite, eu olhei assim, uau! Que é isso? Que projeto é esse? Ele está me convidando para fazer parte. E que bom que eu fui lembrada também por Eli, não é? Então, assim, realmente eu recebi o convite de uma forma muito especial, me senti muito feliz, lisonjeada, sim, não é? Porque a gente sabe o profissional que você é, Lebo, então, assim, eu tenho admiração também
por sua construção, pela seriedade do seu trabalho. Então, realmente, eu me senti muito honrada, não é, em compor esse projeto, porque eu sei que algo que você constrói não é qualquer coisa. E acredito que o time que você está trazendo diz muito sobre toda essa proposta, não é? Então, assim, nós somos da área de educação, né? Então nós sabemos o quanto a educação ela é importante. E se a forma da educação ela chega através do EAD, a gente também sabe que isso tem um significado, principalmente para aqueles que podem, digamos assim, participar de forma presencial. Mas, sendo do presencial, que foi por onde eu comecei, não é? E gostando de gente, de contato com pessoas, e nessa história de trabalho, nessa trajetória também vivenciando a educação presencial, a gente sabe que não substitui. A gente sabe a importância desse contato ali, olho no olho, não é? Esse sentir de perto, de você ouvir ali aquele suspiro, né? De você sentir de perto as reações que as pessoas estão tendo pelo trabalho que está sendo feito, pelas relações que estão sendo estabelecidas. Então, de fato, o virtual, ele não substitui. E nem vai substituir, não é? Então, essa pós-presencial, ela realmente traz essa condição da gente poder trabalhar com essas pessoas, poder aproveitar o máximo desse trabalho junto com elas, não é? Então, esse é o lado rico desse projeto. É desafiador, é inovador, não é? É empreender dentro desse contexto, desse cenário que você trouxe, mas é acreditar que é um projeto sério, que tem muito a entregar. Então, quando a gente fala de uma proposta de empreendedorismo, a gente está falando de trabalhar a capacidade das pessoas poderem identificar também, não é, problemas, oportunidades, e a partir daí criar soluções. Então, a pós, ela vem com essa linha, né, com esse trabalho de poder gerar impactos positivos na sociedade, sim, porque a gente está trabalhando com pessoas, a gente vai estar ali fazendo uma troca muito rica, não é? E eu acredito, tem uma expressão que eu adotei, que eu acho que é muito bacana, assim, quando a gente olha para esse presencial, que eu acho que vai retratar bem. O presencial, ele traz aquela possibilidade de você se envolver mais. E quem não se envolve, não se desenvolve, né? Então, eu acredito que, nessa perspectiva, a gente tem muito o que fazer, muito o que entregar para essas pessoas que escolherem as sextas à noite e os sábados na pós-graduação com essa perspectiva. Isso. Chega um momento especial onde eu vou ler para vocês e para quem está nos assistindo nesse momento a matriz curricular, as disciplinas que cada um de nossos alunos vai ter o prazer de cursar com todo esse time maravilhoso de professores. Então, Design Thinking, que é uma metodologia fantástica para a solução de problemas, né? Gestão estratégica organizacional, controladoria estratégica, liderança e gestão de equipes de alta performance, inovação disruptiva e transformação organizacional, supply chain management, que é logística estratégica, estratégia de vendas, negociação, experiência do cliente, planejamento estratégico, desenvolvimento e implantação. Imagine, gente, que matriz curricular. Empreendedorismo e startups de impacto, desenvolvimento de novos negócios, finanças para gestores e empreendedores, compliance e governança corporativa, transformação digital nos negócios, e-commerce, marketing digital e lançamentos digitais, olha a pegada, consultoria empresarial e tópicos especiais em gestão de negócios e empreendedorismo. Gente, imagine uma matriz dessa. E aí, comentando somente sobre as duas últimas, que eu fiz questão de colocar, muitas pessoas, Elisângela e Rose, perguntam, Leboreiro, como é que se faz para ser consultor?
E aí é bacana, né? Porque aqui eu estou diante de duas administradoras, colegas como eu. Vale ressaltar que eu sou mais antigo que elas, viu? Tá? E que nós temos a formação, bacharéis em administração de empresas, beleza. Não existe um curso de graduação em consultor. As pessoas perguntam, Lebô, como é que se torna um consultor? Puxa, simples assim. Você tem que ter uma formação, esqueça não ter nível superior e pós-graduação, esqueça. Daqui a pouco, meninas, vão ser o que ocorrer, e a gente vai falar sobre tudo no contexto de educação, do que está acontecendo, trabalho, dentro do tempo disponível de vocês, tá? Vai ser o famoso o que ocorrer, mas um que ocorrer maravilhoso. Mas, assim, como é que se forma um consultor? Você tem que ter um conhecimento de formação acadêmica, no mínimo graduação e pós. Se colocar um estricto, não vai fazer mal para ninguém, né, pessoal? Um mestrado, doutorado. Ter network, conhecer pessoas e saber vender isso. Porque somente estar aqui e você saber, eu acho um egoísmo muito grande. São pessoas egoístas. Então, se você tem esse know-how, tem esse conhecimento, você pode se vender como consultor e fazer bons contratos. É assim que se torna um consultor? Falando, eu explico em 2 minutos. Agora, para você se tornar um bom consultor, coloca aí pelo menos 20 anos exercendo aquilo que você quer ensinar. Então, tem uma disciplina falando sobre isso. E a gente sabe como é que está o mercado de trabalho. Pessoas podem criar suas pessoas jurídicas, podem vender um serviço e não deixa de ser uma consultoria. Então, é um viés também bacana que tendo na nossa pós-graduação, tá? E a última questão que é mágica, eu coloquei uma disciplina chamada assim, pessoal, tópicos especiais em gestão de negócios e empreendedorismo. Todas as disciplinas nossas são 20 horas. O que é que eu vou fazer? Eu vou fazer encontros, 5 encontros, dentro da questão da carga horária da disciplina e trazendo 5 convidados diferentes para palestrar ainda sobre temas que não foram vistos na pós-graduação. Eu acho que a gente é inteligente, né, pessoal? Imagine, além de tudo que tem na pós-graduação, são 15 disciplinas mais essa, tem uma que a gente vai ter a oportunidade de convidar pessoas para passarem um turno com a gente, discutindo sobre temas que ainda não foram postos na pós-graduação. Então, imagine a quantidade de conhecimento, de informação que a gente está trazendo em nossa pós. Adiante do que eu disse aqui, pessoal, e Rose e a Elisângela, como é que vocês veem toda essa grade curricular que está sendo proposta pela Farese, em conjunto com a gente, ainda com o time desse de professores, e tudo isso sendo compartilhado? Eu não gosto muito do termo transmitir, eu gosto do termo compartilhar, com a vivência acadêmica e a vivência prática. Porque a gente, como professores, sabe, e já ouviu muitas vezes nossos alunos falarem: poxa, Leborino, tal professor, tal professora, até conhece o assunto, sabe? Até tem uma didática satisfatória, só que falta a vivência prática. Não sabe o que é que você fez na área, realizou? Quachá, quachá, caô, caô, meu pé está coçando, me segure, estou passando mal, muda de assunto, vou falar isso amanhã, e não fala nunca. E o inverso também é verdadeiro. Chega aquela pessoa lá rústica, sem nenhum preparo acadêmico, sem nenhuma linha pedagógica, porque sabe muito tecnicamente, aí coloca um pobre coitado na frente, às vezes, de 120 pessoas, pronto, ensine para essas 120 pessoas. Você pode ter o maior conhecimento do mundo, não vai adiantar nada. Então, como é que vocês veem, né? Essa mágica que a gente fez de montar uma matriz como essa, pegar professores que conseguem unir tanto a questão acadêmica quanto a questão técnica. Como é que vocês veem isso como diferencial nosso? Rose. Primeiro, inovação, tá? Porque a proposta do curso presencial, como a gente está vivendo esse momento, é um momento de desafio e é inovação. A grade, a proposta que você traz com as disciplinas nesse projeto e ainda com essa grande oportunidade de toda essa entrega de conteúdo, de prática, de profissionais que respaldam isso, você ainda abrir
com esse tópico de receber pessoas para falar de temas que não estão ali, né? Ou seja, é inovação. E o que esse mercado precisa? O mercado precisa justamente disso, né? De inovação, de pessoas que tenham acesso a conteúdos e que esses conteúdos teóricos e práticos, eles possam ser aplicados. Porque a gente olha hoje para dentro das organizações, se a gente vivencia um problema, como é que a gente resolve esse problema? Inovar, empreender também é isso. É de que maneira a gente vai resolver esse problema. E a gente precisa desse espaço ou criar esse espaço dentro da organização para que isso aconteça. E na proposta desse curso, nas disciplinas, na configuração, não é? Nessa organização que você traz, isso vai fomentar cada vez mais uma expansão para esse empreendedorismo, para essa inovação. E aí, quando a gente fala que o mercado precisa, o profissional precisa, porque quando ele se capacita, na verdade, quando ele se desenvolve, né, eu acho que até é uma expressão mais adequada, quando ele se desenvolve com as suas habilidades técnicas e comportamentais, ele tem condições de transitar dentro das organizações, seja ele como funcionário, como colaborador, ou até mesmo dentro desse negócio que ele está empreendendo. E trazer convidados é uma excelente oportunidade. Por quê? Porque a gente vai ter aí um outro repertório sendo compartilhado com esses pós-graduandos, não é? Conhecendo como é que a experiência deles também dentro dessa organização, porque você imagine, o profissional, o estudante ali, né, o pós-graduando, ele vai passar pela experiência das disciplinas de 20 horas, e depois que ele passar pela experiência das disciplinas de 20 horas, ele vai ter um bate-papo com um convidado, ou seja, ele vai poder reviver todo esse conteúdo também que ele, né, aprendeu durante esse período e acessar novos conhecimentos também na prática. Então, assim, é de uma riqueza muito grande, não é? De uma oportunidade muito grande, é diferente, é inovador, é diferente de tudo que a gente tem encontrado hoje. A gente é de educação também, a gente sabe que dentro da experiência que você trouxe aí, né, de valores, de modalidades, esse projeto é um projeto que já nasceu dando certo. Então, vem para cá, vem compartilhar conosco também, não é, a sua experiência e aprender muito mais, e fazer network, e trocar conosco o que você tem e levar também. Então, assim, todo mundo se alimentando e retroalimentando com esse projeto. Muito bacana. Antes de passar a palavra para a Elisângela, uma questão que a gente fez questão na matriz curricular é o seguinte, né? Eu começo fazendo abertura, até por ser o coordenador, é uma estratégia bacana de se fazer, que o coordenador abre após, ele já conhece os alunos como professor, ele já sabe o perfil, ele já sabe como gerir aquela galera, aqueles talentos, como eu costumo dizer, e depois vem toda a equipe. Então, na parte de design thinking, eu vou fomentar que o grupo de nossos alunos, eles percebam problemas que acontecem no mercado e, de uma forma simples, seguindo a metodologia, trabalhem a questão e já criam uma espécie de projeto. E, ao longo de toda a matriz curricular, com o background de cada disciplina que vem depois, eles vão amadurecendo a ideia. E, no final, a gente sabe que as pós-graduações, hoje em dia, elas não exigem mais a questão de aquele TCC, que era considerado maçante. Então, o que é que vai ser o diferencial de nossa pós? Não vai ter um TCC formal, não vai precisar de toda aquela questão das normas, né, da BNT, mas a gente vai ter um projeto que ele começa com a primeira disciplina e os alunos vão ter que apresentar esse projeto no final, com toda a maturidade ao longo do processo e apresentando uma nova ideia de negócio. Então, essa vai ser a espécie de TCC, de trabalho de conclusão do curso, sem aquela formalidade pesada, maçante, que eu não sou contra, mas eu entendo como uma pós com visão de negócios, ela pode ser uma pós mais leve, né? E aí direcionar para soluções para o mercado. Qual é o meu sonho?
é o que acontece algumas vezes em algumas pós-graduações que eu trabalho. Eu consigo criar projetos com esses alunos que os projetos ganham vida. Os projetos se tornam empresas que vão solucionar problemas da sociedade. Então, isso vai ser um diferencial também de nossa pós ao longo do processo. Mas, Elisângela. Eu acho que eu não tenho mais nada a falar. Tenho certeza que tem. Gente, então, né? Eu estava aqui pensando assim em tudo que o Rose estava falando, o que Lebo trouxe aqui para a gente, e é exatamente esse entendimento, né? Vou começar do final para o início. O TCC, ele cabe para determinados cursos, determinadas modalidades, né? Mas quando se trata de gestão e negócios, você falar de projetos é o que vai fazer com que a gente movimente tudo dentro da organização. Hoje a gente trabalha com processos e projetos. E não tem como você falar de projetos sem falar de processos e vice-versa. Então, quando ensina-se ao estudante, né, a esse aprendiz que está ali realizando essa troca, a já desenvolver um projeto desde o início, é incrível porque se traz já a técnica de design thinking lá no início, e ele vai pegando as outras disciplinas, com base naquela ideia lá inicial, ele vai, obviamente, se fazendo questionamentos com base naquele conteúdo que está adentrando ao potinho ali, né? Está entrando o conteúdo, está sendo processado e está saindo o que Rosilene trouxe para a gente, o que Rose trouxe para a gente. A resolutividade, as resoluções. Então, eu tenho ali um pote que já está preparado com determinada substância química, né? E aí vão entrando outros conhecimentos e vai formando ali uma composição química e vai despertando soluções. Novos conhecimentos vão adentrando e isso também. E o quanto que é importante a gente estar falando sobre essa questão dessa troca, desse momento presencial. Porque quando a gente às vezes se perde, quando a gente está no ambiente virtual, que desligou o computador, não sei se acontece com vocês, mas desligou o computador, muitas das vezes algumas coisas não ficam na nossa mente reverberando. E eu ouço dos estudantes duas coisas do que a gente está tratando aqui, né? Quando a gente faz pós em outras organizações também, e que a gente chega, e eu ouvi isso agora da graduação, já é a segunda vez que eu ouço, eu ouvia mais na pós. Um aluno falou para mim assim, quando a aula é boa, o tempo voa. Ele falou no sábado e a gente já estava cansadão, assim, tipo, já era 18 horas para terminar 17, e eles ficavam fazendo várias perguntas, a gente se reunia e acabou passando, né, do tempo. E agora, na graduação, eu ouvi um aluno falando na semana passada, eu já tinha escutado isso de outro em semestres anteriores, que eu falei, gente, eu vou fazer a chamada para liberar vocês. E aí, já acabou a aula? Então, assim, eu não via isso no virtual. E a gente vê retomando isso no presencial, esse compromisso, comprometimento, tanto dos estudantes quanto dos professores, e estão reforçando o que a gente vem falando aqui, né? Existe um conjunto aqui de professores excelentes que com certeza vai fazer entregas para vocês, que vocês vão ficar com saudade da sala de aula. E isso é tão genuíno, porque quando a gente estuda mesmo, a gente aprende, né? A gente começa a conceber que não é informação que é poder, porque a informação a gente recebe o tempo todo, né? É o conhecimento. Conhecimento é poder. E é um poder que lhe torna uma pessoa humilde, não lhe torna uma pessoa arrogante. Eu acho que quem tem informação é arrogante, mas quem tem conhecimento se torna uma pessoa humilde e traz o entendimento para si de o que a gente sabe em termos de conhecimento. É tão pouco, gente, que cada vez a gente tem mais sede desse aprendizado. Então, é fundamental que a gente reúna toda essa estrutura, e o que Leboreiro trouxe aqui sobre a questão de você ter didática, mas não ter a prática, de você ter a prática, mas você não ter a didática, isso é muito importante. É muito importante o que Rosilene trouxe para a gente aqui, acerca de você estar na sala de aula, e é incrível, né? Quando a gente fala de afeto, de acolhimento, de ser da área de educação, de ser da área de gestão de pessoas, que quando a gente fala algo, que o estudante está ali na sala de aula, que ele franze a testa, a gente já sabe que a gente precisa reformular aquela fala, porque alguma coisa não adentrou a ele.
Mas isso a gente não consegue perceber no EAD. O EAD tem os seus pontos fortes? Tem, com certeza. Mas ele faz com que a educação ela avance ambientes e locais que até então não conseguiria se estar, né? Horários e tudo. Mas o presencial ele tem uma mágica, né? E tem um brilho no olhar. E esse brilho no olhar é que a gente consegue identificar na sala no presencial, tá bom? Então, a gente não precisa ficar pedindo, liga a câmera, gente. Vamos deixar para a gente levar para o virtual as nossas fotos dos encontros, né? Até porque a Farese vai estar... A Farese funciona de frente para um mar maravilhoso. A vista é fantástica, né? Não é? Saudade daquele lugar. Saudade, assim, que eu, sabe, toda vez que eu passo ali na frente, eu me lembro assim, nossa, que saudade, que bom poder retornar para o espaço. Pare, estacione e vá falar com o Yuri, o diretor. Verdade, Yuri Taparelli, grande amigo também. Mas assim, imagine, Rose, se a Elisângela disse que não teria mais nada para falar. Imagine, viu? Pois assim, não é? A fala de Elisângela me trouxe algumas questões aqui fortes para mim, sabia? De memória afetiva. Quando chegava assim, né? O aluno que não quer nada. A aula terminava de, sei lá, 22 horas. 5 minutos antes, ele arrumava tudo, passava e ficava olhando para vocês, esperando a hora de liberar. É o aluno que não quer nada. E o aluno que está ali comprometido, falando, passa o tempo, ele nem sente. Então, no presencial, você regula isso. Outra coisa muito bacana, que é uma brincadeira que eu faço, o aluno coruja. Só no presencial a gente entende o que é o aluno coruja. As duas estão me olhando assim, o que é que Libureiro vai aprontar agora? Aluno coruja, pessoal, é aquele aluno que durante a aula inteira ele fica assim, ó, com a bodega do olho arregalada, balançando a cabeça. A cada 5 minutos, você olha para ele, que o bom professor olha para todo mundo, né, para criar o rapport, criar a conexão, aí ele se assusta e faz assim. Ele não está entendendo nada e acha que está enganando o professor. Como que no EAD, no remoto, você percebe isso? Nunca. O aluno coruja, quando eu olho a primeira vez, que eu sinto aquela cara de nada balançando a cabeça, eu encosto. Mas vem cá, você está concordando comigo, né? Isso daqui, eu não entendi bem. Quando eu reforço, aprende. Só no presencial você identifica, pessoal, o aluno coruja e vai lá dar a atenção que ele merece. Você traz o aluno para você. No EAD, no remoto, ele ficar escondido ali com aquela dúvida para sempre. No presencial, você percebe que ele não entendeu e vai lá e dá um suporte. Se teve um pouco mais de dificuldade, fica no intervalo conversando, fica depois da aula, manda o WhatsApp no dia seguinte. Poxa, gente, isso é mágico, tá? E como essa conversa está muito boa, só que já está chegando quase no final, mas está chegando no famoso o que ocorrer. Aí eu já vou fazer a primeira provocação. Eu vou na jugular agora. Como é que a Elisângela Julião, como é que Rosilene Cruz estão vendo o momento que a gente está passando no cenário de desenvolvimento de pessoas, muitos jovens e até adultos jovens deixando de acreditar no conhecimento formal, achando que YouTube, que influenciador digital vai resolver o problema deles, dando menos importância à educação formal, ao nível superior, com esse contexto de transformação digital, de chat GPT, inteligência artificial, com esse contexto de crise econômica, crise política, duas grandes guerras acontecendo simultaneamente no planeta Terra, fora as dezenas de guerras menores que acontecem pontualmente. Imagine, pessoal, tudo isso no caldeirão. Como vocês veem essa questão e como as pessoas inteligentes vão se comportar mediante esse cenário. E aí, deixo a critério quem quer começar. Bora bater para o ímpar aqui no virtual. Sopar. Rose.
Eu vou deixar por ordem alfabética. Então, Elisângela Julião. Não quis fazer para o ímpar, não, no virtual. Gente, olha só. Primeiro, né? Eu sou uma defensora dos meus alunos, assim, né? Eu já ouvi essa questão de que muitos deles querem ser influencers, que não sei o que lá, mas sabe, quando eu pergunto na sala de aula, eu não percebo essa ideia hoje nas turmas que eu me encontro e que tem estudante que varia, eu estou com turma muito jovem, que varia dos 18 até, não sei se chega a 35. E essa semana, como a gente está numa disciplina que trata sobre a questão de ética, cidadania e democracia, uma delas, é uma disciplina, assim, que expande a mente da gente de uma maneira maravilhosa, né? A gente faz várias perturbações na mente deles, que eles depois falam para a gente que ficaram a semana inteira pensando naquilo que a gente falou, né? E isso acontece no presencial. O que acontece? Um estudante, na hora de apresentar o plano de ação do projeto, que eles estão desenvolvendo, ele falou que venderam uma ideia para ele, lá atrás, ele com 30 anos agora, venderam uma ideia lá atrás para ele, que fazer faculdade era perda de tempo. Essa foi a fala dele. E que agora, com 30 anos, ele entende que a perda de tempo foi não ter feito a faculdade. Perfeito. E ainda bem que ele percebeu isso há tempo, com 30 anos. E como foi que ele percebeu isso? Ele falou o seguinte, eu não estava conseguindo, que é o famoso teto de vidro, né, que a gente utiliza para outras situações dentro das organizações, como machismo estrutural, racismo estrutural, e eu vou pegar emprestado esse termo para tratar desse assunto, mas o que ele me relatou, eu imaginei exatamente o teto de vidro. Ele não conseguia mais progredir na carreira, porque ele não tinha um nível superior. Então, ele chegou no entendimento que dali ele não ia passar, né? Então, assim, isso é preocupante, é vender a ideia, como outra aluna chegou para mim, falando, eu quero ser PJ. Nada contra ser PJ, mas você primeiro precisa ter consciência do que é ser PJ. Precisa ter consciência do que é ser pessoa jurídica, do que é ser MEI. Como é que você vai ser PJ, você vai ser MEI sem um capital de giro, pelo menos? Não tem condições. Aí você vai entrar para as estatísticas daquelas empresas que morrem antes do tempo, até mesmo antes dos 5 anos lá no Sebrae, quando o Sebrae traz para a gente. E sentei com ela e conversei. E isso, novamente, torna a dizer, e é bom que a gente relate isso, por que aconteceram essas conversas? Porque a gente está no presencial. No virtual, você não vai ter esse tipo de orientação. Quando eu cheguei para ela e coloquei os prós e contras de cada um, eu disse a ela, agora que você tem conhecimento disso, você decide se você quer ser PJ, CLT ou o que mais você vai querer ser na sua vida, né? Mas é preciso ser de maneira consciente. Então, o que eu acredito, Rose e Lebo, o que está acontecendo é, na nossa época, inclusive a gente estava conversando antes, nós íamos para a biblioteca para poder pesquisar as coisas. Hoje, é tanta informação que chega para eles, que eles não sabem como é que transformar essa informação em conhecimento. Eles não sabem filtrar, e ninguém chegou para dizer como é. E quando a gente começa a dar esse projeto, Levo, que você está falando do design sim, quando você começa a dar esse projeto fatiado e explicando cada etapa desse projeto, que também é um projeto de vida e carreira, o que é que isso acontece? Isso constrói, isso transforma, isso potencializa o aprendizado. E a gente consegue transformar vidas com isso. Então, é preciso ter uma escutativa. Tá? O que está acontecendo de fato? Escute bem o jovem, sente e converse. Eu não acredito que jovem não é desinteressado, não, porque eu sou suspeita para falar todos os meus estudantes, por incrível que pareça. Eles têm brilho nos olhos, eles querem escutar, eles vêm perguntar. Então, assim, eu não sinto isso. O que eu sinto, na verdade, é que eles estão precisando de um direcionamento. Isso sim, alguém sentar e dizer, olha, isso aqui não é bem por aí não, viu? Então, assim, esse é o meu pensar, eu acho que a gente precisa acolhê-los mais, para que a gente possa ajudá-los nessa caminhada, para que eles não batam tanto
a cabeça, é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, se coloca no lugar deles. Hoje a gente tem maturidade para filtrar, e será que eles estão tendo? Eu acredito que não. Então, acho que a gente precisa ajudá-los nessa caminhada, tá? Muito bacana essa visão sua de acreditar em quem está estudando. Mas vou lhe fazer uma provocação. E quem não está indo para a faculdade? Você disse que os alunos que estão matriculados, cursando, eles continuam mantendo, claro, com o fomento da universidade, com o fomento principal dos professores, essa chama pelo aprender. Mas o contexto que eu trouxe a maioria não está indo mais para a faculdade. É esse aluno que você não está vendo. É esse aluno que não está se interessando mais. E a gente sabe que as estatísticas das faculdades estão péssimas. São poucos alunos que são unidos em turmas únicas, formando 120 pessoas, num modelo de aula-palestra, né? Na nossa pós-graduação, gente, ó, no máximo 30 pessoas, tá? Para manter a qualidade. A minha preocupação, Elisângela, é com o aluno que não está chegando à faculdade. Aquele que está terminando o segundo grau, o antigo, no segundo grau, e não se interessa nem de fazer o Enem. As estatísticas do Enem estão aí. Não é só a questão de ir para uma faculdade privada, porque se paga e não se tem um valor. Mas as públicas estão sobrando vaga. Estão sobrando vagas na UFBA, na UNEB, na UFES, em todas. Então, existe sim, na minha opinião, uma gama muito grande de jovens que não estão adentrando ao nível superior. Os que estão entrando, graças a Deus, ou por uma orientação dos pais, ou por uma preocupação, ou por uma informação melhor, eles continuam acreditando nessa chama. Mas o que me preocupa, que eu trago à baila, é essa gama imensa de alunos que não estão entrando mais na faculdade, nem se interessam mais em fazer. Eu não sei se eles vão ter a oportunidade que seu aluno de 30 anos teve, de chegar aos 30, perceber, e todo mundo aqui já teve dezenas de alunos assim, ó, aqui eu não passo, eu não chego à função de gerente ou diretor, porque lá no plano de cargos e salários tem que ter nível superior. Essa galera conseguiu voltar para a faculdade, formar e ter o valor da formação. Mas será que o jovem que não está estudando hoje, com 20 anos, ele vai voltar com 35 anos para a formação? A gente não tem a menor ideia do que vai acontecer nos próximos 15 anos. Então, é essa preocupação que eu tenho. Não para o jovem que está estudando, mas aquele jovem que já decidiu não fazer a questão do nível superior. É muito mais por esse viés que eu trouxe assim. Deixa só eu complementar isso, Lebo. É interessante porque, assim, ó, esse projeto que a gente tem de ética, cidadania e democracia lá, os jovens, os estudantes são provocados a ir para a comunidade, né? Eu me lembro que você fez um projeto desse lá na Unifax com o pessoal catador de latinha, se não me engano, foi? Janore. Isso. E aí a gente, hoje nas novas DCNs, você tem introduzido esses projetos de criar um impacto social. E, por incrível que pareça, eu, primeiramente, né, listei 14 temas bastante provocativos para tratar de cidadania, e um deles é exatamente falar sobre o acesso às universidades. E todo semestre, esse já é o terceiro semestre que eu trabalho essa disciplina, é incrível como os próprios estudantes que estão lá dentro, eles desconhecem o que é ProUni, o que é SISU, o que é Enem, eles sabem falar, alguns entram, mas estão geralmente através do FIES. E quando eles descobrem na disciplina, eles começam a mudar esse conceito. E eu ouvi de um estudante de 19 anos, que é um menino muito centrado, se você olhar para ele assim, existe o preconceito de dizer esse menino não quer nada, totalmente diferente, tá? Virou a chave totalmente. Ele encontrou um amigo dele que não está fazendo faculdade e ele estava com esse tema. Não está fazendo faculdade, na periferia, e aí o amigo dele falou, agora você é rico, você é ricaço, você está fazendo faculdade particular, está pagando a faculdade. Aí ele falou, não, eu não pago a faculdade. Como que você não paga a faculdade? E aí ele foi explicar sobre o acesso através do ProUni. E aí o amigo dele, rapaz, venha cá que eu vou lhe ensinar. Então, esses estudantes estão indo para as escolas públicas para poder ministrar palestras para eles sobre exatamente Enem, SISU, ProUni, FIES.
Bom, e por que isso está acontecendo desses alunos não adentrarem? Nós precarizamos ainda mais o ensino médio quando a gente tira sociologia, filosofia e agora correndo o risco de tirar português e matemática, né? Então, quando você não desenvolve senso crítico, que aí eu adentro na fala de Rose, sobre a questão de criar pessoas que resolvam problemas, se você tira sociologia e filosofia, você faz com que a pessoa fique dentro da caverna, literalmente. Como é que essa pessoa vai resolver o primeiro problema da vida dela, que é decidir sobre sua carreira? Não vai ter como, né? Então, nós, enquanto acadêmicos, precisamos estimular a sociedade e toda a comunidade, que aí eu volto novamente, a orientar esses jovens que estão lá, para que eles possam, ao menos, sair dessa caverna, para que eles possam começar a filosofar literalmente. Sem isso, gente, fica muito difícil, Lebo. Então, tudo que chega para eles de maneira fácil, que é uma música que não tem uma perturbação mental, como um Gabriel pensador da vida, porque ele não vai alcançar aquele entendimento ali, isso vai fazer com que ele permaneça no mesmo lugar. Então, eu acredito que se a gente não levar para eles lá esse pensar e esse sair da caverna, dificilmente ele vai conseguir ter esse entendimento dos 30 anos que esse aluno teve ao chegar aos 30 anos, tá? Então, é a gente batalhar pela não precarização do ensino médio. Só para fechar, eu tenho um amigo que ele tem uma empresa que ele estava reclamando porque, mas eu estou tendo... As pessoas saem do ensino médio, não saem sabendo de nada, não sabem de nada. E eu, enquanto empresário, tenho que pagar para que essas pessoas tenham um curso para que elas possam se formar. Eu falei para ele, você quer ouvir a minha opinião? Porque eu pergunto, né? Se a pessoa quer ouvir a minha opinião sincera e assertiva. Quero. Olhe bem, quando sua filha, a época dele, né? Sua filha estuda em colégio particular, não é? Legal. As pessoas que você contrata vêm em colégio particular ou público, a maioria do público. Quando tem greve na escola pública, o que é que você faz enquanto cidadão? Nada. Então, você está pagando porque você também faz parte da sociedade, você precisa chegar com seu poder de barganha de empresário e pressionar o poder público para que o poder público ele faça com que o ensino médio tenha uma melhor qualidade. E se você não pressiona, quem está lá estudando, não saiu da caverna ainda, não sabe o que é pressionar, não vai fazer isso. Então, todos nós da sociedade temos uma parcela de responsabilidade por essa realidade que a gente está encontrando hoje. Então, somos nós que temos um pouco mais de intelecto que precisamos intervir nesse processo, talvez para salvá-los dessa lacuna, né, desse vácuo que chegou na nossa sociedade. Tá? Fiquei muito feliz com sua fala, e antes de passar a palavra para a Rose, gostei do termo que você trouxe aí, né, trazer a luz e tirar essas pessoas da caverna. Eu acho que o nível superior, gente, é exatamente isso. Você pode até se dar o direito de fazer uma formação superior e não seguir a carreira. Gente, tudo bem. Nada que você aprendeu ali ficou em vão. Aquilo é a luz que a Elisângela traz aí para tirar você da caverna. A sua mente abriu, você tem um olhar diferente para o mundo. Se oportunize, faça uma outra graduação, sabe? Então, não tem como, para mim é uma questão basilar, uma pessoa ter acesso a uma faculdade e passar para um nível superior, independentemente se ele vai seguir aquela profissão ou não, se ele vai largar um curso e fazer outro e terminar o terceiro curso, mas todo ser humano deveria se dar o direito e ao privilégio de cursar um ambiente acadêmico numa faculdade. Para mim isso é básico. Se tudo der errado, valeu a pena 4 anos de uma graduação e 1 ano e meio de uma pós-graduação. Então, para mim, isso é mágico. E aí você fica me provocando, vou trazer uma pimentinha aqui. As empresas erram de uma forma clássica de achar que elas não têm a obrigação de desenvolver seus colaboradores. Que visão do século XVI é essa? Ninguém chega pronto, o ser humano é um eterno aprendiz e está desenvolvendo. Então, não existe isso. A empresa que quer contratar alguém pronto, essa empresa está errada. Porque não existe profissional pronto. Você tem que contratar uma pessoa com uma boa formação e o perfil adequado para o que você quer dela. É a pessoa certa,
na empresa certa, fazendo a atividade certa. E as empresas vêm com essa falácia de que, porque os profissionais são muito imaturos, não conhecem nada. Desenvolva, pegue um talento que tenha potencial. O empresário não adora falar assim, eu gosto de contratar pessoas jovens, com uma boa formação, mas inexperientes, porque eu vou botar do meu jeito de ser, my way. Pronto, bacana, mas faça isso de verdade. Incentive. A gente, como consultor, sabe a dificuldade que é vender curso, consultoria, treinamento, mentoria para os empresários. Eles acham que é despesa, que é dinheiro jogado fora. Só que os inteligentes, quando descobrem que não, que é o centavo melhor investido que tem na sua empresa, aí eles se desenvolvem. Mas, Rose, tenho certeza que, por mais que a gente tenha falado bastante, Rose vai vir com algo aí que vai mudar, trazer uma questão diferente para a gente. Olha o que eu estou lhe dizendo. Não sei não, viu? Mas, assim, muita informação, muito conteúdo que vocês trouxeram, e, assim, de forma muito lúcida, muito assertiva, né? O que eu percebo é, assim, a gente vive um cenário que é muito exigente, tá? A gente precisa pensar que, pela nossa faixa etária, a gente viveu um outro momento, né? Então, para esse grupo, para essa turma mais jovem, vocês imaginem qual é a referência que eles têm. Onde é que eles estão buscando essa referência? Quem são realmente os líderes hoje que, de fato, inspiram e que inspiram levando eles a entender, por exemplo, qual é o papel dele nessa sociedade, o que eles querem realmente, digamos assim, que bandeira, mas não é uma bandeira no sentido político, mas o que eles querem realmente abraçar, o que eles querem defender. Então, a gente precisa perceber que para eles também não deve estar sendo muito fácil, porque quando a gente olha hoje dentro das empresas, poucas pessoas estão querendo assumir cargos de liderança. Por quê? Porque cargos de liderança vão exigir um pouco mais desse profissional, né? Vai exigir dele que ele tenha maiores responsabilidades para lidar com pessoas, para interagir com a alta cúpula da organização e levar isso para os seus liderados. Então, é uma tarefa que às vezes não é simples, não é fácil. Então, muitas vezes você vê as organizações vendendo uma imagem e que, na prática, quando você vai acompanhar, é totalmente diferente. E se esse profissional, esse ser humano, que antes de ser profissional é ser humano, ele não estiver preparado para essas interações, para essas exigências, vai ser muito difícil. Então, eu ouço de pessoas, não quero. Eu quero fazer o meu trabalho, eu quero ficar com o planejamento, eu quero ficar com o relatório, com o relatório de gestão, com os dados, porque aqui eu coleto, eu faço, eu entrego, mas eu não quero estar na liderança. Não é isso que eu quero para mim. E a gente ouve também jovens dizendo, não quero, porque quando eles olham para quem? Para os pais. Um pai e uma mãe que realmente vivem uma carga horária de trabalho de 12, 14 horas por dia, e que para eles também é uma ausência, é uma falta, e essa referência diz, não é essa vida que eu quero para mim. Então, a gente tem uma série de situações e de elementos que interagem nesse contexto e que faz com que essa juventude pense diferente do que foi a nossa realidade, né? Então, assim, é muita informação que hoje eles têm, não é? Mas, assim, essa informação que eles acessam tem levado eles para onde? Quando eles conseguem interagir, por exemplo, em grupos que, de repente, despertam para que eles busquem identificar o que é que eles querem, ótimo, eles conseguem caminhar. Então, a gente percebe dentro da fala de vocês também esse nosso compromisso, né? O compromisso da gente também poder, de alguma maneira, desenvolver, trabalhar, integrar projetos que possam também alcançar essas pessoas que precisam, de alguma maneira, de ajuda, às vezes também nem sabem que elas precisam, porque elas estão vivendo aquele momento,
né? Elas estão vivendo aquela situação. Então, é preciso trabalhar algo que ajude a expandir essa consciência mesmo. E aí eu fico pensando hoje no mercado, como que a gente vai fazer, né? O que a gente pode fazer realmente para poder ajudar nessa formação, nesse conhecimento? Porque, assim, conhecimento, educação é tudo, né? Então, assim, a educação, ela insere, ela inclui, ela te leva para outros níveis. Sem ela, como é que a gente fica? Não é? Porque, assim, a gente pode até sair de uma origem mais simples, não é? Mas se a gente acessa a educação, a gente consegue acessar todos os espaços pelo conhecimento, né? Pelo conteúdo, pela informação. A gente consegue, se a gente está buscando inserção nesse mercado de trabalho, por exemplo, participar no mesmo nível das seleções que acontecem, né? E se a gente também quer empreender, a partir desse conhecimento, a gente também caminha, a gente vai para outros níveis, para outros estágios. Então, assim, trazendo um pouco dessa perspectiva geral, tem uma coisa que você trouxe, né, que é o trabalhar na pós-graduação, esse design thinking, né, a gente vai possibilitar, inclusive, por exemplo, né, que esses profissionais que venham, não é, a gente está trazendo um olhar para quem está buscando uma formação ou não está buscando, né, a gente está olhando para isso, mas a gente também está olhando para aquelas pessoas que já possuem uma formação e estão buscando avançar ainda mais. E aí você imagine, quem está buscando avançar ainda mais, vem para cá fazer uma pós conosco, né, nesse projeto, e tem lá uma disciplina que vai poder modelar negócio, que vai poder modelar a sua carreira, vai te colocar em um outro nível, vai te levar para outras possibilidades. Então, eu não sei se eu respondi à provocação que você trouxe, mas da mesma maneira que a gente vê que o cenário é exigente, eu quero dizer assim, né? Porque eu quero enxergar que dentro dessa exigência a gente tem possibilidades, a gente tem oportunidades. É preciso olhar para tudo que está acontecendo à nossa volta e enxergar que não é só aquilo que você está vivendo, não é? Como profissional, como indivíduo, mas eu concordo também com a fala de Elisângela. Eu acho que a gente, quando tem um conhecimento, a gente está em um determinado nível, a gente precisa pensar como que a gente entrega isso para esse público que precisa e que talvez não saiba nem pedir ajuda, ou talvez não esteja nem enxergando esse ambiente que ele está vivendo, né? E que precisa ser capturado ali, porque tem talentos que precisam ser desenvolvidos, né? Que precisam ser percebidos, e às vezes o sujeito está ali naquele ambiente, ele não está nem conseguindo enxergar que ele tem tudo isso, não é? Acho que é isso. Você, como sempre, né, surpreende a gente positivamente. Você me fez refletir aí na questão do propósito da gente estar aqui, do propósito de a gente acreditar no conhecimento, na educação, na transformação das pessoas, no desenvolvimento, e que realmente a tarefa não é fácil. Antes de você entrar, Rose, na reunião, eu estava conversando com a Elisângela, esse contexto do quanto também que nós, como pais, nós temos aqui filhos jovens, também somos culpados da criação desse contexto que está se vivendo, de respeitar o momento deles também, eles são de outras gerações, do nosso público da pós, que já vai ser um aluno formado, mas em que medida essa formação foi suficiente, que gaps de conhecimento, de experiência esse nosso aluno traz, e que cabe a gente, como pessoas sérias, que acreditam no conhecimento, que fazem porque precisam sobreviver, mas se vivêssemos assim no país de maravilhas, que não existisse dinheiro, a gente ia escolher fazer a mesma coisa e de verdade. Então, que bom que a gente está criando esse projeto e oportunizar que pessoas do bem se unam e tentar ajudar essas pessoas que passam seguramente por um momento mais complexo da questão de conhecimento, de trabalho, de carreira, de negócios, que a nossa população mundial já viveu. Então, foi uma experiência muito... Como é que foi para vocês? Uma mensagem final. Então, vou fazer logo a minha aqui. Foi maravilhoso. Quero dizer para todo mundo que está assistindo a gente que foram elas que fomentaram, viu?
Elas que me cobraram esse encontro, e aí, o que é bom a gente copia. Vou fazer um outro encontro com mais 2 ou 3 professores para oportunizar que você que está aí querendo se desenvolver, querendo abrir seu negócio, assumir uma função de gestão e passa por dificuldades, que quer aprender, fazer network, sabe? Ser feliz novamente no contexto educacional, venha para a pós-graduação em gestão de negócios e em empreendedorismo da Farese. Então, essa é a minha mensagem. Vou começar por Elisângela. Muito obrigado, Elisângela. Satisfação muito grande estar aqui com você. Tá? Uma mensagem final para todo mundo que nos assiste nesse momento. Obrigada também pelo convite, obrigada, Rose, por esse compartilhamento, e Lebo, né, desse momento, que foi um diálogo muito gostoso, muito rico, muito satisfatório. A mensagem é dizer o seguinte, os jovens também nos ensinam muito, né, e com a fala de Rose eu vi aí, a gente percebe uma coisa, eles estão sabendo dizer não, o que a nossa geração não soube dizer, né, a nossa geração hoje está sofrendo com burnout, com muita situação, e que eles, não que eles não estejam sofrendo sobre isso, mas eles estão dizendo assim, não, isso eu não quero para mim. E é isso que está gerando todo esse conflito, esse turbilhão, desse entendimento de que eles não querem nada, não é isso, eles sabem o que eles querem, eles não querem sofrer, ponto final, né? Então, assim, essa conversa, esse diálogo bom, que eu acho que a gente vai fomentar entre 30 pessoas ali pensando, né, entre 30 pessoas podendo ir respirar um pouquinho e sentir o cheiro do mar, né? Quando a gente chegar assim, ó, vamos ali de fazer uma aula, por exemplo, experimental, de todo mundo sentar na areia, e por que não? Né? E a gente está diante do mar. E ali tem um pier todo reformado agora, com uma grama, é fantástico, excelente ideia, olha para isso. Então, o meu convite é esse para você. Venha para cá, porque com certeza você vai aprender se divertindo com o cheiro do mar e muito conteúdo para a gente, professor, também aprender com você, tá certo? Muito obrigada, Leibor, Rose, por essa conversa gostosa, maravilhosa, e que tenhamos outros momentos como esse. Bacana. Como eu sempre brinco, todo mundo sabe que eu sou bem descontraído, essa ideia é tão boa que poderia ter sido minha, viu? Mas tudo bem. Rose. Olha, antes de trazer a mensagem final, engraçado quando você diz assim, que nós provocamos você, e eu e a Elisângela não conversamos sobre esse assunto. Mas perceba o que é a sintonia já desse grupo, essas conexões, não é? Então, isso já é o próprio projeto falando, não é? Então, achei bem bacana que assim, saber aqui com você de que nós provocamos esse momento. E antes também de fazer a fala final, eu queria voltar no que você trouxe sobre, e que a gente conversou aqui, né? Nós conversamos sobre essa questão de qual projeto desenvolver, por exemplo, para quem sabe até oferecer para essas pessoas e, por que não, né? De repente, estar ajudando esses jovens. Já parou para pensar que, de repente, a nossa pós em negócios, não é? Ela pode proporcionar isso também? Grandes projetos poderão nascer desse trabalho, né? Os nossos pós-graduandos lá, profissionais adentrando a essa pós, a esse curso, de repente lá, no ápice do seu desenvolvimento processual, pensar em algo que seja algo que possa ajudar o maior número de pessoas. E por que não esse público que a gente acabou de conversar aqui, de trazer essa demanda, que é uma demanda, não é? Então, de repente, a gente pode se deparar lá, sim, com essa proposta, né, com esse negócio. E eu penso, assim, que a minha fala final é dizer algo que, durante o nosso bate-papo aqui, eu trouxe: quem não se envolve, não se desenvolve. Então, vem se desenvolver conosco, vem se envolver conosco nessa pós-graduação presencial, 100% presencial, né? Com esse grupo maravilhoso. A gente já percebeu aqui, por esse bate-papo, a sintonia que já se configura nesse lindo projeto.
Então, vem se desenvolver conosco lá, sentindo o cheiro do mar, nesse pier que foi todo reformado e que vai ser um grande prazer receber vocês lá, e para mim mais ainda, porque eu vou retornar a uma casa que eu tenho muito carinho, não é? Que é justamente esse espaço lá da Farese. Quero agradecer também aqui esse momento com duas pessoas especiais, não é? Pessoas que eu aprendo muito, não é? E que ensinam muito também, e que esse grupo, né? Nós estaremos juntos nesse projeto. Estamos juntos nesse projeto. Então, um forte abraço aí para vocês e esperamos todos vocês conosco. Rapaz, olha que momento especial. Além de inteligentes, bonitas, competentes, ainda são excelentes garotas propaganda. Rapaz, não tem como fugir do sucesso desse curso, desse projeto, tá? Então, só para finalizar, e eu quero que fique gravado também isso, um sorriso para te printar aquela foto oficial do encontro. 1, 2, 3 e... Vou mandar no WhatsApp para vocês validarem, tá? Mas, pessoal, muito obrigado. Espero que você que está assistindo a gente aí tenha gostado e faça a nossa pós-graduação, tá? Ainda temos vagas e a nossa expectativa é de começar ainda esse ano, para que você já entre em 2025 com o pé direito e com mais conhecimento em negócios, mais conhecimento em gestão e empreendedorismo. Muito obrigado, Elisângela. Muito obrigado, Rose. Fique com Deus. Até a próxima.